Ao lado de Elivaldo Barbosa e Lívia Pessoa. Lívia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Elivaldo, que está em casa com a gente. Elivaldo, seja bem-vindo, Elivaldo. Olá, Joelson. Boa tarde. Lívia, para você que está em nossa companhia. Vamos falar de política agora em tempo real, com a participação de Elivaldo Barbosa e Lívia Pessoa e trazendo também reportagens feitas por Tárcio Cruz. Prefeitos de todo o Piauí e o governador Rafael Fonteles, o governo do estado, se reuniram hoje na Associação Piauiense de Municípios para o seminário que discute a proposta de emenda à Constituição Federal, que é a PEC 066 de 2023, que trata do limite de precatório e débitos previdenciários. A proposta deve ajudar cidades piauienses como Disseu Arcoverde, a 597 quilômetros de Teresina, que tem apenas 7 mil habitantes, mas paga quase 300 mil por mês em precatórios e dívidas trabalhistas. Um cenário de insolvência administrativa. Assim, o prefeito de Disseu Arcoverde, no semiárido piauiense, define o contexto atual. O município, com 7 mil habitantes, paga mensalmente quase 300 mil reais com precatórios e dívidas do INSS, comprometendo quase 30% da arrecadação municipal com o FPM. E hoje nós temos em torno de quase 300 mil mensal de pagamentos com débitos de precatório, envolvendo o Tribunal de Justiça do Piauí e a Justiça do Trabalho e o TRT. Além disso, nós temos parcelamentos de INSS que giram em torno de 40 mil reais. Então, mensal, o município de Disseu Arcoverde está com um débito de quase 300 mil mês, o que corresponde a quase 30% do FPM do município, ou seja, está inviabilizando o município. O gestor e prefeitos de vários municípios se reuniram hoje na PPM para discutir a PEC 66, que propõe alterações na Constituição Federal, com o objetivo de criar um novo regime fiscal, voltado para a sustentabilidade das contas públicas. Na prática, a PEC amplia para 25 anos o prazo para pagamento de dívidas tributárias e estabelece também limites para o pagamento de precatórios municipais. Nós nos somamos a essa luta, inclusive estamos contribuindo para tentar aperfeiçoar esse texto, como presidente do Consórcio Nordeste, incluindo também os estados, que também precisam dessa PEC, principalmente sobre a questão das dívidas com precatórios. Isso é uma demanda de todos os estados, praticamente, do Nordeste do Brasil. E juntos a gente sabe que temos mais forças para poder, cada um fazendo a sua parte, essa articulação política junto ao Congresso Nacional, que é quem vai dar a palavra final. E eu parabenizo aqui o deputado Florentino e toda a bancada federal por trazerem um debate que está tendo lá em Brasília, também aqui para os estados, no caso aqui do Piauí. Coordenador da PEC 66 no estado do Piauí, o deputado Florentino Neto defendeu que o estado seja incluído no texto, evitando um desgaste financeiro ainda maior. Acho que a inclusão dos estados é muito importante porque tanto o problema que os municípios sofrem, os estados também sofrem, e nós temos que também corrigir, certo? Tirar essa taxa Selic que hoje onera por demais, faz uma atualização das dívidas dos municípios de uma forma que fica praticamente impossível que o município pague. Então, eu acho que é um tema importante, um tema que faz parte da discussão hoje do municipalismo brasileiro e que o Congresso vai dar uma resposta até o final desse período, agora antes do recesso. Vista como a salvação para os municípios de pequeno porte, a PEC deve ser votada na Câmara até o início do recesso de julho. E a gente tem uma esperança que até antes do recesso parlamentar agora de julho, seja aprovado essa PEC 66, porque vai ser onde vai dar uma salvação financeira para os municípios que estão sofrendo com os precatórios e dívidas do INSS. Olha, a sensação que a gente tem quando a gente vê toda essa discussão em torno da dívida dos municípios é que lá atrás medidas poderiam ter sido tomadas, proteções poderiam ter sido feitas, a história toda poderia ter sido melhor pensada. Não foi. E agora chegou um momento crítico e a aprovação do projeto parece ter virado uma espécie de tábua de salvação para as cidades. E aí tem uma questão, Lívia, de tão grave, nem, pelo que a gente percebeu aqui até da entrevista do senador Ciro, nem oposição à ideia haverá. Parece que Brasília deve aprovar a matéria
e tentar colocar os municípios de novo no jogo. Diferentemente de toda e qualquer pauta mais polêmica, mais identitária, e quando o partido fala muito em cima da votação, nesse caso é estritamente municipalista. Então, faz com que seja necessário e previsível esse alinhamento dos deputados federais e dos próprios senadores em relação a essa bancada, em relação a essa votação, porque os municípios eles estão clamando por essa PEC. Não é apenas uma possibilidade, não é uma discussão, não é algo que está no horizonte, é uma necessidade. O endividamento dos municípios está cada vez maior. Então, todo e qualquer tipo de arrecadação é justa e é necessária para poder não fazer com que o município faça que nem Teresina fez, por exemplo, pegar empréstimos em cima de empréstimos para poder conseguir fazer a máquina andar. Então, existe uma necessidade, sim, organizar as contas e não fazer com que haja um hiperfuncionalismo público, mas ainda é, sim, compreensível que as dívidas elas se acumulam maior do que a receita. Então, o FPM é muito necessário. E pelo que a gente viu da fala de Florentino Neto, Elivaldo Barbosa, deputado federal, que faz parte da comissão especial que analisa a matéria, lá em Brasília, não é um problema só de cidades que têm 7 mil habitantes e uma conta de 300 mil. Os estados também estão precisando ser incluídos nessa lei para, quem sabe, ser beneficiados também e ter as suas despesas mais organizadas. A conta chegou, tanto para os municípios como para os estados. Agora, em relação aos estados, Joelson, é uma situação diferenciada porque já existem programas, negociações específicas para os estados mais endividados. E os mais endividados aí estão Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros. O Piauí não entra nem nessa escala de estado super endividado, apesar dos recursos agora recentemente pedidos, solicitados através da Assembleia Legislativa, ocorreu para reescalonar a dívida do Estado. Mas não chega a essa situação de penúria em relação a endividamento. Agora, com relação a incluir os estados, isso pode trazer até mesmo atropelos na tramitação da matéria no formato de proposta à emenda constitucional. A intenção do deputado Florentino é das melhores, porém, pode ser que encontre aí obstáculos na discussão da matéria nessa fase final e tão importante, crucial para os objetivos financeiros que pretendem as prefeituras dos municípios Brasil afora. E o presidente da PPM aproveitou a oportunidade, da solenidade, desse evento que discutiu a questão das dívidas dos municípios, para tratar do cenário da seca no estado do Piauí, que está se agravando. A quantidade de chuvas necessárias para fazer com que o solo possa ser enriquecido, propício para o plantio, está cada vez menor. A preocupação hoje é crescente. O presidente da PPM falou a respeito do assunto. As ações estão começando a chegar aos poucos, mas está chegando, principalmente quem teve acesso à plataforma S2ID, que é uma plataforma da Defesa Civil Nacional, que é onde você faz a reivindicação e mostra os seus problemas de cada município. Então, aos que conseguiram entrar nessa plataforma, as ações já estão chegando naqueles municípios. E o governo do estado, através da Defesa Civil Estadual, também já está com um cronograma de abastecimento através de carros-pipas e de construção de cisternas, que também já está começando a chegar essas ações em alguns municípios, que foi feita uma classificação pelos municípios que estão sofrendo mais por a seca. Então tem a classificação vermelha, amarela, a azul, que aí dependendo dessa classificação é onde vai chegando as ações mais rápido. Estamos às vésperas da COP30, onde vai se debater mais, aqui mesmo no Brasil, a situação dos impactos, dos efeitos climáticos. E cada dia mais a gente vai vendo, Elivaldo, a normalização dos efeitos que a gente gostaria de ver, se não combatidos, mais amenizados. E esse combate ele precisa ser feito com algo que dê um bom resultado em longo prazo. Mas, por enquanto, vamos ficar com a ideia dos carros-pipa, os caminhões que levam água para a casa das pessoas. É verdade, o período chuvoso foi extremamente irregular na região Nordeste, atingiu, obviamente, o estado do Piauí,
prejudicou a lavoura, a expectativa de safra era uma, já foi reduzida, segundo as projeções do IBGE e da Conab, em quase 12%, e agora uma nova fase de constatação de prejuízo, Joelson, diz respeito a um dado, um componente fundamental, que é o abastecimento d'água, ou seja, o fornecimento de água para as pessoas das comunidades mais atingidas pela estiagem. E olha, o detalhe aí, Lívia, é que nós estamos apenas começando os efeitos da estiagem. Até mesmo nas secas regulares, que sempre acontece durante o ano, boa parte do ano é seco mesmo, em praticamente todo o território piauiense, Joelson, mas esses efeitos apareceram muito cedo. Nós estamos ainda no mês de junho. Imagine quando tivermos no final de agosto para início de setembro. E já começou essa virada, viu? Porque meu nariz começou a querer espirrar, então quando acontece isso é porque Teresina já começou a, não é a virar um chuva, deserto. Não, né? Não. A umidade vai caindo, né? Uhum. Enfim, gente, já vamos acompanhando essa situação e trazendo os efeitos para as cidades do interior do estado do Piauí, para as cidades, inclusive no litoral, parte do litoral também afetado por causa do impacto provocado pelas poucas chuvas.